Bom dia, alunos do curso de extensão, tudo bem? Hoje, dia 28, né, essa aula estava prevista para semana passada, mas a gente não pôde acontecer, então vamos apresentar para vocês hoje uma breve discussão sobre esse tema. Esse tema que é o tema eu sou a professora Luciana Nogueira esse tema aqui é o tema de estudo, de pesquisa da aluna Janete, do curso de Letras, né? Então, qual é a proposta dela? Como ela apresentou aí, ela apresentou é, as, as habilidades, né? E essa relação com o PPP da escola, né? Nos direitos humanos. Então, o título do trabalho dela é Direitos Humanos na Escola, Prescrições Curriculares para a Língua Portuguesa entre a BNCC e o PPP, né? Então, quando eu vou à língua portuguesa, né? Quando eu vou lá à língua portuguesa, o conteúdo, né? O componente curricular, eu vejo algumas habilidades, como a Janete apresentou, que está relacionado, como ela destacou, aos direitos humanos, né? São condições, né? Que são espaço, por assim dizer, que pode contribuir para que o professor trabalhe os direitos humanos, questões relacionadas aos direitos humanos na escola. No entanto, se não tiver o PPP, não estiver relacionado ao projeto político pedagógico da escola, essa proposta ela não é sistematizada, não é organizada, não é planejada, ela é esvaziada, certo? Então, os direitos humanos é uma condição para o desenvolvimento humano e deve fazer parte da proposta curricular e pedagógica da escola, do PPP, quer dizer, o projeto político da escola. De modo a promover uma corrente de atitudes, né, que repudie quaisquer desrespeito aos direitos do outro, que reconheça e valorize a diferença. A educação em direitos humanos pode se desenvolver por meio de educação formal e informal, e é fundamental na formação de uma cultura de respeito e dignidade humana, e também na formação de um cidadão participativo e solidário, consciente dos seus direitos e deveres. Na educação formal, a educação de direitos humanos realiza-se por meio do sistema de ensino, ou seja, na escola ou instituição de ensino superior orientada por um currículo sistematicamente elaborado. Não é primeiro que a gente tem que pensar, a BNCC ela não é um currículo, é uma proposta, é uma base para orientar os currículos municipais, estaduais, né? E aí eu tenho um projeto da minha escola, né? Se eu tenho um projeto, eu vou desenvolver o meu próprio currículo, né? Que o Estado Goiás tem um currículo, e eu vou desenvolver uma proposta curricular que é o PPP, que todas as escolas têm um PPP, um projeto político pedagógico. O projeto político pedagógico da escola, ele me diz onde eu estou, né? Num bom projeto ele tem que dizer onde eu estive, quer dizer, o histórico, onde eu estou, quer dizer, quais são as condições de aprendizagem e aonde eu estaria, o que eu faria para estar lá, né? Então, é o passado, né? Tem uma prescrição, tem uma histórica, né, de todo o contexto escolar, tem um diagnóstico da realidade, né, e uma projeção para o futuro, né, tendo em vista as dificuldades e as possibilidades de desenvolvimento. Se eu desenvolver esse PPP da escola, eu não considero, por exemplo, os direitos humanos, eu não considero as questões relacionadas aos direitos humanos que estão inseridas em determinado componente curricular como língua portuguesa, o negócio não vai andar, né? O trem não anda, então não vai adiantar, certo? Então, essa proposta curricular ela deve repudiar os desrespeitos, ela deve ser uma cultura da escola, repudiar os desrespeitos, né? E a educação, porque a educação em direitos humanos vai acontecer pelas vias não formais, mas as instituições de ensino da educação básica e ensino superior têm uma responsabilidade, têm um currículo e precisa ser organizado para assim orientar as práticas do professor, certo? Então, o objetivo, né, de tudo isso, essa abordagem é o que? Discutir as prescrições curriculares. O que são prescrições curriculares, gente? Os currículos postos, né, por exemplo, a BNCC como uma proposta de organização curricular, o próprio currículo. Essas prescrições curriculares, o que eu discuto isso aí baseado nessa questão, porque ele fala do currículo prescrito. Essa prescrição curricular, ela é ainda no papel, é uma proposta no papel que para ela chegar à escola, ela precisa ter
participar de toda uma convivência na escola, de ser uma prática dentro da escola, ela precisa estar, ter um espaço importante, né, dentro do projeto político pedagógico da escola, no planejamento da escola. Eu me planejar hoje, falar assim, hoje eu vou incluir você. Então, tipo assim, na minha vida, no meu desenvolvimento, eu vou incluir você, né? E essa proposta, né, essa inclusão, ela tem que ser transversal e interdisciplinar, certo? Então, a Janete discutiu aí essas questões colocadas pelas diretrizes nacionais curriculares, né, que é uma educação para a mudança e a transformação social, né? Então, o que é que, de fato, vou trabalhar os direitos humanos e vai transformar e mudar a sociedade, né? Quais abordagens, né, sobre os direitos humanos, de ensino, né, de direitos humanos, vai, de fato, promover uma mudança, uma transformação social, né? Então, ela apresentou aí nessas competências, ela apresentou as competências, né? Ela discutiu aí a questão das próprias, dessas habilidades, né? Das práticas de linguagens, olha, presta atenção. Aqui nós temos a língua portuguesa do sexto ao nono ano, né? Temos as práticas de linguagem, o campo da atuação é o grande campo que se apresenta como um campo de gêneros, né, que tem gêneros, que vai, de fato, contribuir para que um espaço a mais para que a gente possa trabalhar os direitos humanos na escola, né? Quando você vai estudar essas habilidades, você percebe algumas questões relacionadas, por exemplo, ao combate ao discurso do ódio, né? Esse combate ao discurso do ódio, ele é um elemento muito necessário para a promoção dos direitos humanos. Você desrespeita os direitos humanos na sua fala, nas redes sociais, e isso é muito sério, e a gente tem que reconhecer isso, combater, e a BNCC tem um espaço. E aí eu quero dizer o seguinte, a BNCC, ela está longe de ser um grande elemento, um grande orientador para o estudo dos direitos humanos, ela está longe, mas a minha proposta e a proposta da Janete é que o quê? Que aproveitar os mínimos, né, o mínimo que tem lá dentro, potencializar no sentido assim de aproveitar, de trabalhar, direcionar, a partir da prática, para ele ir para o projeto político pedagógico, do projeto político pedagógico para as práticas diárias dos professores na sala de aula, entendeu? Uma vivência, uma convivência de direitos humanos, não apenas um processo de ensino, de conceitos sobre os direitos humanos, né? O que é democracia, o que é cidadania, não. É importante viver a democracia dentro da escola, a cidadania, não adianta só falar dela, é importante vivenciar a cidadania na escola. O discurso de ódio, eu não posso ter um discurso de ódio e dizer para o meu aluno que ele está errado em ter um discurso. Eu tenho que não ter um discurso de ódio, eu tenho que combater, eu tenho que reconhecer, discutir com meus alunos essas questões. Então, e aí nós temos esse gênero nas práticas de linguagem, língua portuguesa do sexto ao nono ano, nós temos os gêneros do campo da área de atuação, por exemplo, os campos literário, que também tem muitas propostas de trabalhar os direitos humanos. Mas o campo de atuação da vida pública, ele está relacionado a abaixo-assinado, a gêneros que eu, enquanto professora, enquanto aluno por assim dizer, cidadãos da sala de aula, da escola, eu posso atuar na vida pública, me relacionar a alguns gêneros, como abaixo-assinado, como requerimentos, alguns gêneros que vai me relacionar o meu privado com o público, né? Então, aqui não tá falando de cartas de gêneros da vida privada, como da vida cotidiana, mas de gêneros da vida pública, de gêneros que tem, por exemplo, o Estatuto da Criança e Adolescente, todas essas questões aí que Janete já colocou, certo? Então, depois, se vocês quiserem esses lados, a gente passa, tá? Lembrando que essa questão é uma questão que faz parte de vocês enquanto professores, futuros professores, tanto quanto futuros professores, quanto também cidadão, né? Porque independentemente do órgão, né, que você vai
se relacionar com as pessoas, você não, isso da escola, a escola é um órgão, por assim dizer, uma instituição que a gente vai se relacionar com as pessoas, né? Você se relaciona com as pessoas também na internet, na sua vida cotidiana, na sua vida, tanto na vida pública quanto na vida cotidiana. Então a gente precisa levar em consideração essas questões, sim, tá bom? Então, e aqui fala desses canais, né? Os canais competentes, né? Quais são os canais que a gente pode estar atuando para a defesa dos direitos humanos? Porque os mesmos canais, os canais que destroem os direitos humanos, ele pode ser por pessoas bem instruídas, né, por nós, assim, que fazem parte, por exemplo, de uma rede que se preocupa com o estudo dos direitos humanos. Então, pode ser um canal de defesa, mas para isso eu preciso reconhecer, né? Reconhecer que me reconhecer como uma defensora dos direitos humanos, né? Então, a autora vai falar sobre essa questão de sermos defensores, atuar na defesa dos direitos humanos. E essa defesa dos direitos humanos, ela acontece em vários canais, né? Nas redes sociais, quando eu vejo um discurso de ódio, alguém atacando o outro, ou quando eu sou atacado, quando eu vivo, percebo situações de preconceito em relação a várias classes, a vários setores da sociedade, a várias pessoas, né? Então, quando eu percebo um discurso de ódio, um preconceito em relação ao idoso, em relação à mulher, em relação ao negro, em relação à pessoa com deficiência, e eu fecho os meus olhos, eu não tenho condição eu fico sem condições por falta de instrução, de conhecimento, né? Fico sem condições de defender os direitos humanos. Então, nessa rede eu defendo os meus direitos e os direitos do outro. E direitos humanos é diferente de só direito, gente. No rol de direitos e aí quando vocês dão uma olhada na BNCC, vocês percebem que em muitos habilidades fala dos direitos, mas não fala tanto dos direitos humanos. Então, os direitos humanos, eles estão no rol, né, por assim dizer, de direitos, mas não são todos considerado direitos humanos, né, direito da pessoa física. Então, o estudo da declaração, como vem proposto da Declaração de Direitos Humanos, do Estatuto da Criança e do Adolescente, como é proposto na BNCC, é uma oportunidade da gente, inicialmente, falar igual o Júnior, né, falou, nessas lives que a gente assistiu passado aí, que mais importante do que definir o que o Geraldo Júnior falou, o que são direitos humanos, o mais importante é definir o que não são direitos humanos, né? Isso é muito importante. Então, tem as habilidades aí, eu convido vocês a analisar, conhecer essas habilidades, né? E todos que vocês que fazem parte de uma escola, é importante que essas habilidades, elas estejam, quando eu for participar de um processo de produção, de PPP, de elaboração, desenvolvimento e avaliação do projeto político pedagógico da escola, que eu considere que está colocado nessas habilidades para que eles ganhem vida, porque dessa forma ela pode ser interdisciplinar e transversal, certo? Então, algumas considerações, os resultados que a gente vem discutindo, que a gente vem chegando aí desses estudos aqui, a educação de direitos humanos precisa ser sistematicamente planejada. Então, não é só uma questão de falar assim, hoje eu vou trabalhar democracia, hoje eu vou trabalhar diversidade, hoje eu vou trabalhar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, eu preciso ter todos os estudos, né, relacionados aos direitos humanos, eles precisam fazer parte de um rol de vivências, mas é organizado. Eu vou trabalhar aqui nessa disciplina, a professora de geografia vai trabalhar, depois nós vamos trabalhar de forma interdisciplinar, a professora de geografia vai trabalhar com a professora de história, a professora de língua portuguesa e a professora de matemática, e assim, no mês de tal, e nesse mês aqui a gente vai ser abordado tal. Então, uma questão sistemática, um planejamento pedagógico sistematizado, ele tem data,
ele tem dia, ele tem disciplina, ele tem local, ele não fica solto, né, como geralmente os temas transversais ficam na escola, certo? Então, eu gostaria de trazer para vocês aqui o artigo das diretrizes nacionais, né, para os direitos humanos, que vai falar dessa questão do modo transversal que deverá ser considerado nas construções. Então, essa resolução número 1 de 2012, ela fala que ela deve, que os direitos humanos, ela deve acontecer de forma transversal e ela deve fazer parte dos regimentos, né, dos projetos políticos da escola e dos programas pedagógicos do curso, né, no caso das instituições de ensino superior. Então, tanto na educação básica como na educação superior, para acontecer os direitos humanos, né, para a gente ter uma prática de vivência dos direitos humanos, ele precisa estar nesses documentos, né, planejado, né. E aí vai falar que ela deve acontecer de duas formas, tanto da forma transversal como da forma disciplinar. E nessa forma disciplinar, quando ela engloba duas ou mais disciplinas, ela é interdisciplinar. E transversal, como é que ela está ali, por meio, né, de temas relacionados aos direitos humanos de um modo geral, tá bom? É como a Janete falou, né, da importância do PPPI, então esses temas eles vão vir. Por exemplo, os direitos humanos. O que é transversal e o que é interdisciplinar? Transversal, que perpassa e atravessa as disciplinas curriculares de modo a não estar endereçado em disciplina alguma. Tipo assim, não é os direitos humanos, é da disciplina de geografia, disciplina de língua portuguesa, disciplina de matemática. O que a proposta da Janete está chamando a atenção aqui é para a língua portuguesa pegar a sua responsabilidade que cabe, né, nesse que lhe cabe, né? Então, trazer para si a sua responsabilidade e a partir de si, como um componente de carga horária de peso que ela tem, ela mobilizar as outras disciplinas a que de fato aconteçam os direitos humanos dentro da escola, né? Uma educação de direitos humanos dentro da escola, certo? Então, são conteúdos que não pertencem a uma área de conhecimento em particular, mas que atravessam todas elas, pois elas fazem parte e a trazem para a realidade do estudante. Então, faz parte da realidade do aluno enquanto pessoa na sua casa, enquanto pessoa na escola. E ela precisa fazer parte desse aluno, desse estudante, enquanto aluno ligado a uma instituição, certo? Então, essa proposta, essa citação aí está lá no. Parte dela está lá no. Essa referência está no material chamado Temas Contemporâneos Transversais da BNCC. Ele, antigamente, quando nós tínhamos o parâmetro curricular nacional, ele chamava temas transversais, né? Agora ele chama temas contemporâneos, né? Então, são vários temas que estão lá aqui, são esses temas aqui, que eles estão lá, ciência e tecnologia, meio ambiente, economia, saúde, multiculturalismo, e temos aqui cidadania e civismo, vida familiar e social, educação para o trabalho, educação e direitos humanos. Então, a educação e direitos humanos se apresenta como um tema transversal. Esse tema transversal é muito perigoso, sempre eu digo que é muito perigoso, por quê? Porque ele não é de uma disciplina nenhuma, ele acaba, quando você não é de uma ou de outra, você acaba sendo não de ninguém. Então, tipo assim, a língua portuguesa, é responsabilidade de toda a disciplina, então deixa para todo mundo trabalhar. Matemática faz a mesma coisa. Essas questões é muito perigosa porque ele acaba não sendo trabalhado por nenhuma. Já pensou? Uma educação de direitos humanos que não tem uma prática pedagógica direcionada porque não está em disciplina nenhuma. Então, e onde que ele vai ficar? Vai estar endereçado no projeto político pedagógico, para do projeto político pedagógico direcionar as práticas, certo? Então, interdisciplinar. Segundo Santo Tomé, a interdisciplinaridade é fundamentalmente um processo e uma filosofia de trabalho, em um nível de associação interdisciplina, em que a cooperação entre várias disciplinas provoca intercâmbios e, consequentemente, enriquecimento mútuo. Quer dizer, nessa disciplina, quando eu falo transversal, ele deve estar, por exemplo, na escola, como um projeto da escola, né, e permear as disciplinas. E quando eu falo em interdisciplinar, ele precisa estar endereçado em disciplinas e comunicando um com a outra, de modo que uma disciplina, por exemplo, vou trabalhar língua portuguesa, matemática e direitos humanos. Eu vou, os dados relacionados à matemática, por exemplo, de questão, vou colocar aqui de mortalidade infantil, vou colocar aqui
de índice de desenvolvimento humano. Alguns dados vai me ajudar, de matemática, vai me ajudar a compreender melhor o que é colocado lá no texto em língua portuguesa sobre os direitos humanos, por assim dizer. Então, uma disciplina contribui, por exemplo, história, vai contextualizar os direitos humanos, a Declaração dos Direitos Humanos, né? Então, eu estudar a Declaração dos Direitos Humanos como um gênero lá dentro da língua portuguesa, eu compreenderia melhor um trabalho articulado com a professora de História, em que ela, professora de História, ia fazer uma contextualização histórica para me compreender em qual contexto, né, em qual necessidade foi criada a Declaração dos Direitos Humanos e como ela tem se pronunciado, por assim dizer, nesse contexto atual, certo? Então, a transversalidade orienta para a necessidade de se instituir na prática educativa uma analogia entre aprender conhecimentos teoricamente sistematizados, né, para aprender sobre a realidade, e as questões da vida real, aprender a realidade e da realidade, dentro de uma compreensão interdisciplinar do conhecimento. A transversalidade tem significado sendo uma proposta didática que possibilita o tratamento dos conhecimentos escolares de forma integrada, né? Então, assim, nessa abordagem, a gestão do conhecimento parte do pressuposto de que os sujeitos são agentes da arte de problematizar e interrogar, e buscam procedimentos interdisciplinares capazes de acender a chama do diálogo entre diferentes sujeitos, ciências, saberes e temas. Então, isso aqui é uma citação lá das diretrizes da educação, nacionais da educação básica, que vem fazendo uma relação, né, que vem fazendo um esclarecimento sobre a transversalidade e como e a interdisciplinaridade como elementos, né, como formas como filosofias, né, de trabalho que pensa no homem como um ser integral. Então, eu não sou dividido, né? Hoje eu vou aprender matemática, e aí, quando eu for aprender de matemática, eu vou desligar minha caixinha de matemática e vou aprender língua portuguesa, aí desligo a caixinha, não. Nós somos integral. Os conhecimentos, eles vêm dividindo disciplina pra gente, mas a gente faz... Nós somos seres integrais, somos um todo, né? E os direitos humanos, né, a escola faz parte desse um todo que nós somos e deve também fazer parte do projeto da alma da escola, né? Então, assim, já para a gente concluir aqui, uma educação embasada pela tolerância, pela solidariedade e pelo respeito, ultrapassa as prescrições de um currículo enquanto componentes curriculares e parte para a necessidade do desenvolvimento de ações que, de fato, oportunizam aos alunos viverem práticas cotidianas que compreendam, valorizem e disseminam respeito ao outro enquanto ser humano. Então, para além de uma orientação curricular, precisa fazer parte, né, das práticas curriculares, como eu já falei, né? Então, essas aqui são as referências, tá bom? E eu gostaria que vocês se interessassem, né, por pensar essa ligação. Direitos humanos, BNCC, que ela orienta as práticas dos currículos e a proposta pedagógica da escola. A prática pedagógica da escola língua portuguesa. Então, BNCC, 3 pontos. BNCC prática, PPP, BNCC, PPP, língua portuguesa. Então, esses 3 elementos faz um percurso, por assim dizer, onde que eu, enquanto professora, posso criar condições então, uma oportunidade de criar condições para a vivência dos direitos humanos, né? Então, as oportunidades que tem proposta para a BNCC são pouquíssimas, como eu já falei. No entanto, se a gente não aproveitar, por assim dizer, esses espaços, essas orientações, essas temáticas, a gente vai só trabalhando um currículo, outro currículo, a gente vai tirando esses elementos e vai deixando os direitos humanos sem discussão, né, na escola, sem vivência dentro da escola. Então, por uma prática, né, de vivência de direitos humanos na escola, por uma educação de direitos humanos dentro da escola, dentro da educação básica e dentro das instituições de ensino superior, por uma educação, eu preciso trazer isso para o currículo, para o PPP da escola, para o PPI, né, para os PPCs dos cursos superiores. E assim,
Nós aqui atuamos na educação formal dos direitos humanos, porque nós temos os movimentos, nós temos outros canais para a educação informal. No entanto, se a gente não faz nem os direitos humanos, a gente não estuda nem na educação formal, e aí fica mais difícil a gente ainda ir para a educação informal, certo? Então, a gente tem uma responsabilidade enquanto cidadãos de discutir questões relacionadas aos direitos humanos, que as crianças, desde cedo até o ensino superior, compreendam o que são direitos humanos e que tenham uma vivência, de fato, coerente dos direitos humanos na escola. E para isso, ela tem que perpassar todo o projeto, né? O projeto de vida da escola é o projeto político-pedagógico, o projeto de vida, de desenvolvimento da escola, né? Todos nós temos um projeto de vida. E quando eu incluo, eu incluo pessoas, eu incluo elementos importantes. E assim a escola precisa incluir esses elementos que são os direitos humanos, né? Os direitos humanos da escola, certo, pessoal?